Resumo da semana. A semana foi movimentada na Câmara dos Deputados e para trazer os principais assuntos, especialmente do plenário da Câmara, a gente vai conversar sempre com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom, Márcia Aquilissardi? Tudo perfeito, tudo certinho. Nessa semana, com bastante eventos, bastante votações na Câmara dos Deputados. Foi uma semana em que a Câmara distribuiu o prêmio, a medalha Mieta Santiago, para mulheres que se destacam na defesa dos direitos das mulheres, né? Mas, além disso, uma outra ação em favor das mulheres é a aprovação de percentuais mínimos de investimentos do fundo partidário nas candidaturas femininas, através de uma PEC que foi votada em 2 turnos, não é, Ana Raquel? Isso mesmo, Márcio. Foi bom você ter lembrado essa questão da medalha Mieta Santiago, porque nessa semana a Câmara fez uma sessão solene e homenageando essas mulheres, entre elas a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, também a senadora Mara Gabrilli e outras mulheres que se destacam na defesa dos direitos femininos, e fechando aí o mês de março, né, que foi um mês aqui que a bancada feminina, a Secretaria da Mulher da Câmara, organizou uma série de eventos, debates, discussões importantes, como o mês da mulher. E fechando aí essa semana, última semana de março, os deputados votaram essa proposta de emenda à Constituição, que fala, então, das candidaturas, de recursos para candidaturas de mulheres nas eleições e também de recursos do fundo partidário para a promoção de uma ampliação da participação política das mulheres. Essa PEC, Márcio, ela prevê o seguinte, ela escreve ali na Constituição que 30% dos recursos das campanhas, dos recursos públicos direcionados às campanhas eleitorais, no mínimo 30% desses recursos têm que ser destinados a candidaturas de mulheres. Se houver um percentual ali do partido maior do que 30% entre candidatas mulheres, esses recursos, então, têm que ser distribuídos proporcionalmente a esse número. Então, pode até ser um valor superior a 30%. Outra questão que essa PEC também coloca ali, que inscreve também na Constituição, é que o tempo de rádio e TV também tem que ser de no mínimo 30% durante a campanha eleitoral e também proporcional ao número de candidatas. Além disso, prevê que no mínimo 5% do fundo partidário, que aí não é o fundo eleitoral, não é o fundo de campanhas, é o fundo partidário, também, no mínimo 5% dos recursos do fundo tem que ser direcionados a ações de promoção da participação das mulheres na política. E por que isso, Márcio? A gente sabe que ainda existe uma dificuldade muito grande de as mulheres conseguirem uma participação em igualdade com os homens na política, nas campanhas. As mulheres, elas são maioria no país, mas ainda existe uma participação pequena, por exemplo, das mulheres no parlamento. Elas são cerca hoje de 15% aí do Congresso Nacional, então é um índice baixo do Brasil comparado a outros países em nível mundial, ou mesmo aqui na América Latina. Então, há todo ali um esforço dos parlamentares para que esses índices aumentem. Essa proposta, esse ponto, Márcio, ele até foi pacífico, mas porque ele inscreve na Constituição algumas questões, inclusive, que já estavam previstas na lei eleitoral, na lei dos partidos políticos, ou mesmo em decisões do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Então, colocar isso na Constituição reforça essas regras e isso é pacífico. O que não era pacífico nessa PEC que houve ali algumas discussões em plenário? Claro que há também, nessa questão de destinação de recursos públicos para campanhas, independentemente de serem para mulheres ou não, recursos públicos para campanhas, há partidos como o Novo que discordam, mas a maioria dos partidos é a favor. Mas o que causou mais polêmica em plenário, Márcia, porque essa proposta de emenda à Constituição, ela também prevê uma anistia aos partidos políticos que não cumpriram essas regras de, no mínimo, 30% de recursos para candidaturas femininas ou de destinação de 5% do fundo partidário para a promoção da participação das mulheres na política. Os partidos que não cumpriram esses índices em eleições passadas, por essa PEC, eles também vão ser anistiados. Houve ali uma discussão, por exemplo, do partido do PSOL, que colocou que isso não seria didático, que se os partidos sempre forem anistiados nesse cumprimento dessas regras, eles não vão cumprir, mas a maioria dos deputados também lembrou, Márcio, que a gente teve a pandemia de Covid-19 nos últimos anos e que os partidos tiveram dificuldade na aplicação desses recursos. E colocaram também, a própria relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, ela colocou em plenário
que foi uma negociação possível e também essa proposta, a forma como ela sai, então, dessa aprovação, que ela já tinha passado pelo Senado e agora teve a votação concluída pela Câmara, também prevê que os partidos eles vão poder, esses recursos que eles não utilizaram, por exemplo, na promoção da participação feminina na política, eles vão poder utilizar nos próximos anos, especificamente para esse fim, né? Então, também possibilita que esses recursos que não foram usados, que eles continuem podendo ser usados para essa promoção da participação das mulheres na política. Essa PEC, então, como eu disse, já tinha sido votada pelo Senado, foi concluída a votação dela pela Câmara e agora ela vai à promulgação. Bom, muito bem. Além dessa questão para as candidaturas femininas, a Câmara também aprovou a regulamentação de produtos alimentícios artesanais de origem vegetal, o chamado selo arte. O que significa isso, Ana? Então, Márcio, já existe um selo arte para produtos de origem animal, né? Então, a gente observa, às vezes, um selo ali para um queijo, enfim. O que esse projeto prevê? Que esse selo arte ele seja possível para produtos de origem vegetal, geleias, compotas, doces, artigos relacionados a isso. E que seja, então, um produto que ganhe esse selo, um produto que fale ali de uma produção tradicional, de uma produção artesanal, com condições especiais para agricultores familiares, podendo agregar valor a esses produtos, né? Que você tenha ali em feiras, em locais onde eles sejam vendidos, esse selo permita, então, que haja que esse produto tenha uma agregação de valor, que ele possa valer mais, que tenha o reconhecimento do consumidor nesse sentido. Por essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana, os produtos com o selo arte de origem vegetal, eles vão ter que seguir algumas condições para ter esse selo. Então, por exemplo, o processo de fabricação ele tem que ser predominantemente manual, com a utilização de técnicas tradicionais, as matérias-primas produzidas na propriedade e o uso de boas práticas agrícolas. Pelo projeto, né, o Poder Executivo ainda detalharia as regras para poder conceder esse selo arte a produtos de origem vegetal. Houve ali uma pequena discussão ali em plenário, ele foi aprovado, né, pelos deputados, houve ali um debate sobre algumas expressões, Márcio, porque, por exemplo, a relatora, a deputada Aline Sleutz, do União do Paraná, ela tirou uma expressão que os produtos têm que ter um mínimo de ingredientes industrializados para aditivos alimentares. E aí, alguns parlamentares, por exemplo, a deputada Érica Cocai, do PT aqui do Distrito Federal, ela falou assim, poxa, mas aditivos alimentares, às vezes você não tem um produto tão natural assim, pode ganhar esse selo arte. Mas a relatora, a deputada Aline Sleutz, ela explicou que isso seria importante, Márcio, porque por mais que o produto ele seja manual, feito de maneira tradicional, às vezes, numa geleia, você tem que adicionar açúcar, e açúcar, né, é um aditivo alimentar e que tem um processo industrial relacionado a ele. Então, foi por conta disso, para poder não ter uma inviabilização da concessão desse selo arte, que a relatora optou por manter, então, esse termo ali de um mínimo possível de aditivos alimentares. Essa proposta ela ainda precisa ser votada pelos senadores agora, Márcio. Bom, e além dessa proposta na área de agricultura, os deputados também votaram um projeto na assistência social e outro na saúde, para questões relacionadas a entidades beneficentes e também a prevenção ao câncer, não é, Ana? Isso, Márcio. Esse projeto que trata, então, da possibilidade de que entidades beneficentes de assistência social eles possam receber recursos de títulos de capitalização, o que essa proposta prevê? Isso hoje, inclusive, Márcio, já é uma possibilidade, mas havia ali já é uma possibilidade desde 2018, só que isso não está em lei, né? Então, por exemplo, os bancos têm ali títulos de capitalização, vendem títulos de capitalização, e aquela pessoa que compra esse título, ela pode optar por destinar parte desses recursos, que ela eventualmente, né, receba desses títulos, para entidades beneficentes. Isso hoje já é possível, mas há uma sinalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, de que essa possibilidade ela pode acabar. Então, por uma questão de segurança jurídica, os parlamentares optaram por fazer uma lei relacionada a essa questão de entidades beneficentes de assistência social. Por exemplo, a gente cita aqui as APAES, são entidades com esse perfil, Márcio, que elas possam receber esses recursos e, pelo trabalho que elas realizam, tenham, então, mais condições de continuar o seu trabalho a partir dessa possibilidade extra de recursos vinda, então, de títulos de capitalização. O relator Márcio Alvino, do PL de São Paulo, ele
falou muito dessa questão em plenário, dessa segurança jurídica, falou muito do trabalho das APAES, ele que é presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa das APAES. Então, essa foi a questão colocada em plenário, essa proposta. Ela veio do Senado, então, com a votação feita pela Câmara, nos mesmos termos do Senado, esse projeto, então, ele já pode ir à sanção presidencial. Outro projeto, Márcio, que também teve a votação concluída nessa semana e que vai para a sanção presidencial, é o que institui o mês de julho como mês, então, de combate ao câncer de cabeça e pescoço. O autor desse projeto, o deputado Dr. Simval Malheiros, do Podemos de São Paulo, ele falou ali, justificou essa proposta, falando das mortes causadas pelo câncer de cabeça e pescoço, falando que elas equivalem às provocadas por doenças cardiovasculares. Então, são muitos os casos, e é importante, então, ter, na avaliação da maioria dos deputados que aprovou esse projeto, um mês de julho, então, um mês com conscientização, intensificar a conscientização da importância de você ter a prevenção, de você fazer o combate a esse tipo de câncer. Como eu disse, Márcio, essa proposta, ela já tinha também passado pelo Senado, teve ali, voltou para a Câmara, os deputados, então, aprovaram esse projeto e ele também vai, então, à sanção presidencial. Bom, e além desses dois temas, também foram aprovados uma proposta que prorroga antigas outorgas de TVs por assinatura. O que isso significa, Ana Raquel? E já explica para a gente também esse outro projeto que transforma cargos no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por favor. Isso, Márcio, essa proposta aí sobre TV por assinatura, ela prevê que as emissoras que funcionam como um serviço especial de TV por assinatura, que elas possam migrar para o sistema de TV a cabo sem necessidade de ter uma nova concessão, de participar ali de uma nova licitação. O projeto original, ele previa que nesse serviço especial de TV, que ele foi criado lá em 1988, e que algumas TVs, inclusive, operam parte como parte da programação em sinal aberto, parte da programação ainda em sinal UHF, originalmente previa que essas TVs pudessem migrar, inclusive, para canais abertos, mas houve ali muita discussão em plenário sobre a extensão disso, já que não haveria necessidade de uma nova concessão, e aí o relator, o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, ele optou por modificar essa proposta, e com isso ele venceu muitas resistências em plenário, falando o seguinte, que essas TVs que lá desde 1988, que operam nesse sinal UHF, que elas possam, então, para migrar para o sistema de TV a cabo, ou seja, por assinatura, nesse caso, elas não seriam canais abertos, e com isso, então, houve uma aceitação maior entre os parlamentares, né, porque muitos questionavam exatamente isso, né, Márcio, de você não precisar participar de uma nova licitação e ter acesso ali a um canal aberto. Com isso, então, transformando de OHF para TV a cabo, ficou ali a maior parte das resistências quebrada, e essa proposta, então, ela foi aprovada, e agora ela depende da análise dos senadores. E os deputados também aprovaram um projeto que ele transforma cargos vagos de auxiliar e de técnico judiciário aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em cargos de analista judiciário. Tem ali algumas questões, Márcio, esse projeto foi relatado pela deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, então ela faz ali todo um cálculo nessa proposta de quantos cargos vão ser transformados, né, e também ali a necessidade de algumas regras, por exemplo, a exigência de curso superior completo para ingressar no cargo de técnico judiciário, né? Então, essa proposta aí relacionada aos cargos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ela também ainda tem que passar pela análise dos senadores. Bom, e além dessas votações em plenário, o grupo de trabalho que estuda a criação do Estatuto da Vítima também aprovou o texto final do relatório, né? O que acontece a partir de agora? Então, Márcio, com a aprovação do grupo de trabalho sobre esse projeto, né, que trata do Estatuto das Vítimas, agora a Câmara ela vai analisar se vai ser criada uma comissão especial para análise desse texto, ou se ele, a partir de um requerimento de urgência, se ele vai direto para a votação em plenário. O grupo de trabalho ele fez uma série de audiências públicas, ouviu principalmente vítimas, Márcio, para tratar dessa proposta que o relator, deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, ele uniu ali no texto
questões de duas propostas aqui da Câmara, uma apresentada pelo deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e outra apresentada pelo deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, e ainda a partir também das contribuições das diferentes pessoas que participaram dos debates no grupo de trabalho. E o que prevê esse Estatuto das Vítimas, Márcio? Ele prevê uma série de direitos a quem é vítima, vítima de calamidades públicas, vítima de infrações penais, de atos infracionais, de desastres naturais, de epidemias, e prevê questões como, por exemplo, dessas vítimas serem tratadas com respeito, com profissionalismo, de forma personalizada, delas receberem acolhimento, um tratamento digno, não discriminatório, de serem acompanhadas por uma pessoa de sua confiança, de serem ouvidas apenas uma vez, individualmente, em ambiente informal, reservado, sem a presença do acusado, de forma a ela não ser submetida a questionamentos de caráter ofensivo e vexatório, de elas poderem receber indenização por danos morais, danos materiais, morais, psicológicos. Então, é uma proteção a essas vítimas de, como eu disse, né, seja de crime, seja de desastres naturais, calamidades. Então, a grande questão do Estatuto das Vítimas, Márcio, é o respeito, é ouvir com cuidado essas vítimas que já passaram por momentos de dor, por momentos de estresse, por traumas, e que elas possam, então, ser respeitadas no momento em que elas vão receber ali o acolhimento do Estado para poder falar sobre o seu caso, para poder denunciar o seu caso, para poder receber, eventualmente, indenização, como eu disse, por danos morais, psicológicos, materiais. A coordenadora desse grupo, a presidente desse grupo de trabalho foi a deputada Thieron, do Republicanos da Bahia, que se sentiu muito gratificada aí nessa votação e falando da importância, né, de que foi um grupo de trabalho, como eu disse, que ouviu muitas vítimas e que agora, então, essa proposta ela possa seguir o mais rapidamente possível para a sua votação. E aí, como eu disse, em uma análise, se vai ser por meio de uma comissão especial ou se direto pelo plenário. Muito bem, então esses foram os principais assuntos debatidos na Câmara ao longo desta semana. E por esse detalhamento, eu, como sempre, agradeço a Ana Raquel Macedo, jornalista, editora-chefe da Rádio Câmara. Obrigado, Ana. A gente se vê na próxima semana. Certamente, Márcio Aquiles Sardi, obrigada a você, para quem acompanha a gente por esse resumo da semana, seja aqui pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, ou por nossas emissoras parceiras, como, por exemplo, a Web Rádio Tirol, de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte. Muito bem, obrigado mais uma vez a Ana Raquel Macedo.